Boa tarde a todas e todos. Eu estou com o Belmiro, na antiga capital do Império Hitita, chamada de Hattushas. Isso que vocês estão vendo é a reconstrução de um pequeno trecho da muralha que tinha 8 quilômetros de comprimento. Era uma muralha dupla, com 2 anéis. Esse era o primeiro anel, só foi reconstruído o primeiro anel, né? E se as tropas inimigas passassem pelo primeiro anel, elas tinham que enfrentar, na prática, uma outra muralha atrás dessa. E no Palácio Real, que fica na parte mais alta e forte da cidade, fortalecida, havia ainda uma terceira muralha. Nos impérios, nas cidades do passado, a muralha era a linha de defesa principal. Como é que os inimigos faziam para passar por uma muralha dessa? Eles tinham basicamente 2 opções. A primeira era o uso de torres. Quando você vê a torre no jogo de xadrez, a origem dela é baseada nas torres que eram usadas para passar por cima das muralhas. Então os inimigos traziam as torres empurrando, encostavam ela no muro e aí eles conseguiam passar para o outro lado. É claro que a defesa reagia. A outra forma era destruindo a muralha com o uso de catapultas, já que na época não havia canhões, ainda o uso da pólvora. Então eles usavam rochas enormes que eram atiradas em catapultas nas muralhas para tentar destruir a muralha. E aí era uma disputa, catapultas jogando essas rochas e destruindo, e o povo da cidade reconstruindo ao mesmo tempo em que elas eram destruídas. E na parte de cima, nesses locais que vocês estão vendo agora, a defesa da cidade jogava flechas em cima dos inimigos, água fervendo, quando havia óleo, óleo fervendo, né, rochas, todo tipo de estratégia para tentar deter os inimigos e impedi-los de escalar as muralhas. O Império Hitita ocupou a região mais ou menos onde se localiza hoje a Turquia, e algumas partes da Síria, Líbano, Iraque e Irã. Para a época, foi um dos maiores impérios, rivalizando com egípcios, assírios, etc. Durante muito tempo, os historiadores e arqueólogos ficaram curiosos, né, com a menção aos hititas, que eram mencionados no Novo Testamento, os povos Etes, que eram os 12 povos cananeus, mas não havia sinais deles. Havia historiadores, inclusive, que diziam que isso era mito, que os hititas não haviam sequer existido. Mas, como se vê, eles existiram e foram poderosos. Os hititas eram conhecidos por serem baixos, usarem cavalos e usarem um carro de guerra, semelhante à biga romana, só que maior, que dava muita vantagem estratégica nas batalhas em campo aberto. Essa primeira área que nós estamos conhecendo, a Cidade Baixa, ela não foi inicialmente feita pelos hititas, mas pelo povo Hatti, que foi o povo que criou essa cidade. O povo Hatti foi conquistado pelos hititas. E aí sim os hititas expandiram e transformaram essa cidade na capital do Império Hitita, passando a se chamar Hattusha. Esse monolito que vocês estão vendo aqui, feito numa rocha apenas, ele provavelmente era usado para rituais de sacrifício de animais. Os animais eram mortos e entregues em sacrifício, em tese, parte deles, né, para os deuses. Por que é que eles faziam isso? Por acreditar que sacrificando e oferecendo animais aos deuses, eles teriam sorte na guerra, uma boa colheita, um clima bom, etc. Que os deuses os protegeriam de doenças, tal. Por isso que havia tantos deuses e deusas. Cada um tinha uma função religiosa nessas sociedades. Essa parte que nós estamos é a parte baixa da cidade. A parte alta fica lá na montanha. Dá para ver até um restinho de muralha lá na parte alta. Esse aqui é o antigo templo da cidade, o templo principal da cidade. Eles eram politeístas. Tinham 63 deuses e deusas. Você me pergunta, né? Mas tudo era tosco com essas rochas assim? Claro que não, tinha acabamento. Então era um templo enorme, alto, com acabamento, com afrescos, com pinturas internas, mas que não sobreviveu ao tempo. Belmiro, vamos? Não sobrou muita coisa pelos motivos que eu já expliquei em N vídeos.
Hattusha caiu, foi destruída há mais ou menos 3.200 anos. No século seguinte, ela foi reconstruída. Ela chegou a pertencer ao Império Helênico, Alexandre o Grande, aos romanos, bizantinos, assírios antes disso. Só que ela não era mais a capital. Então, muitas vezes, quando eles queriam construir algum templo ou algo do tipo, eles vinham pegar essas rochas já cortadas aqui para a construção de outras edificações. Então, isso aqui foi apenas o que sobrou. E todo esse solo irregular que vocês estão vendo, isso também foi causado pelo tempo. Isso aqui tudo era regular, lisinho e tal. Eu estou, por exemplo, próximo ao local onde ficava a grande construção interna do templo. Está um pouquinho melhor preservada, mas não muito. Era gigantesco esse templo. Você tem que imaginar isso aqui, né? Tudo construído, com teto, etc. Tudo ornamentado, com afrescos, com pinturas. Esse aqui é uma espécie de salão principal do templo. Nós estamos nessa área aqui. Essa área mais escura, no meio do templo. Área B. A subida para chegar na Cidade Alta não é simples. É bem íngreme. Essa região que vocês estão vendo, já da Cidade Alta, era formada por casas. Milhares de casas das pessoas que viviam aqui. Hoje ela está toda irregular por conta da sedimentação e ao mesmo tempo da erosão. No alto dessa montanha que vocês vão ver agora, ficava o Palácio Real, ou Castelo. Então você tem uma cidade já fortificada, com 8 km de muralha, e nesse verdadeiro desfiladeiro que tem na parte de trás, uma proteção natural, foi construído o Palácio Real. Gigantesco, com o reforço de mais uma muralha. Então 3 muralhas no total. Em caso de invasão ou ataque, se as outras 2 muralhas fossem vencidas pelos inimigos, né, passariam por elas, a população toda literalmente fugia para cá. Milhares de pessoas para se defender nessa última linha de defesa. No Palácio Real também ficava o tesouro da cidade, né, ouro, metais preciosos, etc., que eram guardados aqui. Então isso aqui sempre era um local de grande cobiça pelos inimigos. E as pessoas, quando fugiam para cá, evidentemente traziam todos os seus objetos e valores que elas conseguissem. Essa é a antiga escada que dava acesso ao Palácio Real. Ele só tinha esse acesso para facilitar a defesa. É claro que essa escada era toda bonitinha, né? Uma situação completamente diferente daquela que está hoje. Aqui você tem uma visão privilegiada da cidade. Lembrando mais uma vez que esse palácio era gigantesco, bem acabado. Só sobrou o esqueleto dele, né? Ele tinha acabamento nas paredes, pinturas, afrescos, etc. Estátuas. E essa aqui é a muralha de proteção do palácio, ó. A terceira muralha, o terceiro anel de muralhas. Veja bem, maciço. Quase impossível de se destruir com a tecnologia que existia na época. Essa muralha
do palácio ela é um exagero, né? Ela deve ter, originalmente ela tinha 8 metros de altura e parece ter uns 8 de espessura também. Era quase impossível entrar aqui. E como é que eles faziam, né, os inimigos, para invadir uma cidade dessa, com tantas muralhas e com uma muralha tão maciça e forte protegendo o Palácio Real? Eles faziam o chamado cerco. A área era cercada por, às vezes, milhares de homens. Ninguém podia entrar ou sair do palácio. A muralha é intransponível, né? Tudo bem. Então a área era cercada. E aí eles ficavam 1 mês, 2, 10, 12, 1 ano, 2, até acabar a comida do local. Eles tentavam envenenar as fontes de água, mas isso é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes você tem fontes subterrâneas. Mas a comida uma hora acaba. E aí o rei era obrigado a negociar uma rendição ou se render para os inimigos. A gente consegue imaginar, né, esse local lindo, cheio de luxo, com pajens atendendo a família real, a alta nobreza. Essas nobrezas e monarquias sempre foram muito parasitárias. O rei dos hititas, ele era além de líder político, ele era também líder religioso, considerado Deus na terra. Essas monarquias desse período eram quase todas teocráticas. Aquele corredor de pedras que vocês estão vendo era uma antiga ponte. Embaixo havia um desfiladeiro. Cadê o desfiladeiro? Ele foi coberto por terra no processo de sedimentação natural. Então aqui havia uma vala enorme na montanha que protegia a entrada do palácio de todos os lados. Os hititas desapareceram sem deixar vestígios. Durante muito tempo isso foi um mistério para a história, para a arqueologia, etc. Até que no século XIX um alemão começou a andar pela área aqui, consultando a população sempre sabe, né, onde tem ruínas. E aí a cidade acabou sendo redescoberta pelos europeus. Esse alemão então começou as escavações, tudo isso estava a 4, 5, 6 metros de profundidade dentro da terra, por causa da sedimentação. Então ele veio com dinheiro, contratou pessoas que começaram as escavações, e quando ele sugeriu que esses eram os hititas, o povo que é citado na Bíblia, né, como os Étes, um dos 12 povos cananeus, ele caiu em descrédito, ele foi chamado de charlatão, você não tem prova nenhuma. Mas aí foram encontrados milhares de tabletes com hieróglifos. O tablete é um tipo de suporte feito na base de barro. Então você faz uma espécie de tablete, por isso que daí vem o nome tablet, né, desse tipo de computador que existe, e escreve nele enquanto ele está, obviamente, enquanto ele não enrijeceu ainda. E aí foram descobertos milhares de tabletes, e quando as escavações avançaram, ele conseguiu, assim, algumas evidências que eram dos hititas, mas ele morreu ainda em descrédito. Só na metade do século XX, 1946, se não me engano, é que os hieróglifos foram decifrados. E aí passou-se a ter certeza que aqui havia sido a capital dos hititas, Hattusa. Aqui na parede estão alguns hieróglifos. Essa era uma construção. Então havia aqui, né, uma construção, vocês estão vendo a base dela. E nessa parede tem hieróglifos, que foram esculpidos na rocha. Estão vendo os desenhos dos hieróglifos? Meu Mirão, sai dos hieróglifos aí, meu irmão. Esse portal que eu vou mostrar para vocês era o principal da cidade. Ele era chamado de Portal do Rei. Você tem que imaginar que isso aqui era uma estrutura com 8 metros de altura. Então havia uma grande muralha aqui em cima que foi destruída. Estou mostrando para vocês agora a reconstrução virtual de como era esse portal. Então as pessoas que queriam entrar aqui eram revistadas. Se fosse uma caravana de mercadores, eles eram obrigados a pagar impostos. Só então eles podiam entrar. Antes de passar por aqui, eles tinham que passar por esse corredor, que era bem maior. Então eles entravam por aquele corredor e entravam na cidade. Imagina a emoção de você entrar numa grande cidade como era essa capital do Império Hitita há mais ou menos 3.500, 3.600, 3.700 anos. Portal assim grandioso.
O Império Hitita durou mais ou menos a mesma idade que hoje tem o Brasil, quase meio milênio. Esse, na minha opinião, é o portal mais bonito da cidade, que é o portal da Esfinge. A Esfinge era uma criatura mítica que foi eternizada na peça grega chamada de Édipo Rei. Depois, se vocês quiserem, escrevam aí nos comentários que eu comento sobre ela. Mas você acha facilmente na internet. Olha que sensacional. Essa era a criatura chamada de Esfinge. Metade leão, metade gente, com asas. Tem um pouco d'água aqui, que choveu bastante nos últimos dias. Mas é simplesmente sensacional isso aqui. Esse era um dos principais portais da cidade. E olhem que visão sensacional que se tem daqui. Nós estamos em Bogasca ali, lá embaixo. Ó, o nosso hotel está lá no fundo, fora da cidade, 2 km longe da cidade. E essa parte da cidade é muito interessante. Abaixo, lá em cima, fica o portal das Esfinges. Aqui embaixo havia o Iercapi. O que era o Iercapi? Um túnel secreto, escondido. A saída dele era toda camuflada, que ficava do outro lado, para que, caso a cidade fosse invadida, normalmente ela era invadida pela parte de baixo, os inimigos chegavam pela parte de baixo, a população podia fugir. Ou você podia, de repente, mandar um emissário para buscar ajuda em outras cidades. Era uma saída secreta que a cidade tinha. Olha que legal, e está bem preservado. Ele é triangular. Deve ter uns 2,5 metros, 3 de largura. Ele afunila, né, a parte de cima. Tem que andar com cuidado porque está molhado. Choveu bastante aqui, risco de cair. É difícil subir. Tudo isso de rocha, né? Se fosse descoberto, eles podiam fechar. Ó, a entrada, o portal era lá em cima. Isso aqui era escondido por vegetação, rochas, etc. E usado em caso de emergência. Vamos? A decadência dos hititas está relacionada justamente ao fortalecimento de outras civilizações. Ataques feitos pelos chamados povos do mar, ataques piratas, fortalecimento dos Cuscas, dos assírios. E há uma guerra que aconteceu contra os egípcios, que terminou sem uma vitória clara de um dos lados. Os hititas então entraram em decadência, depois teve uma guerra civil, e o império implodiu, se desorganizou. E eles foram conquistados por assírios e por outros povos. O império desapareceu. Mas é isso, nós acabamos de voltar para o hotel. Queria deixar um forte abraço para todas e todos e fiquem bem. O Miro está aqui agora querendo brincar com a bola, que é o que ele adora. A bicicleta está lá atrás, ó, esperando a peça. E aquele é o filhote de Kangal, residente aqui do hotel. Um filhotão com 5 meses mais ou menos. Primeiro traz a bola, senão não tem brincadeira.
Nem sonhando, tá super longe, pode trazer aqui. 53, meu irmão. Tá longe. Bom, vai. Se quiser brincadeira, traz aqui. Aí tá longe. Longe. Uh-uh. Bom, vai. Valeu.